Bom dia a todos aqui presentes e boa tarde ou boa noite ou bom dia também para quem está acompanhando em outro horário, em outro momento, a aula disponibilizada no nosso canal. Bom dia, então. Vamos para a nossa aula. A gente continua trabalhando temas da nossa revista para esse ano. Estamos aqui agora no segundo domingo de abril e nós vamos ter a aula ministrada pela professora Marilena hoje. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar agradecendo e pedindo a bênção de Deus. Senhor Deus de toda graça, paz e amor, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, a tua presença tem estado conosco. E nesse instante, Pai, oramos por essa aula, por esse momento. Somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado, amor e graça, e pela tua palavra que tem falado aos nossos corações. Oramos, Deus, agradecidos por essa escola dominical e pedimos a tua bênção sobre a vida da Marilena, que estará ministrando a aula nessa manhã. Que a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marilena, fique à vontade, uma boa aula. Bom dia para quem está aqui conosco agora, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois no canal do YouTube da igreja. É um prazer compartilhar mais uma vez da palavra de Deus com as pessoas. O título do nosso estudo de hoje é Entre o Nascer e o Morrer. E esse tema está dentro de uma revista, de um estudo que estamos realizando esse ano, que tem como tema Vida com Deus, sobre espiritualidade, emoções e missão. E com o estudo de hoje, nós estamos iniciando a segunda unidade da revista, que é Vida em Deus. Nessa unidade, aparece um incentivo à reflexão sobre os dilemas da nossa existência, buscando caminhos tanto de acolhimento quanto de superação, sempre em Deus. Então, o foco é vida em Deus. E agora, pensando um pouquinho nesse tema, eu quero deixar uma pergunta inicial e que depois a gente vai retomar lá no final. O que é que temos feito entre o nosso nascer e o nosso morrer? Então, nós que estamos aqui hoje, né? O que nós estamos fazendo? Nós já nascemos, mas continuamos vivos, não morremos ainda. Então, o que temos feito? Independente da nossa idade, nós temos feito algumas coisas. O que é que são essas coisas que nós temos feito? E para ilustrar um pouquinho isso, eu quero citar um pouco do contexto do ano passado, que a pandemia de coronavírus ainda era forte e a gente tinha ainda um alto índice de pessoas morrendo por conta do Covid. E também pessoas que morriam por conta de acidente. E eu vou citar dois exemplos de pessoas famosas que saiu bastante na mídia. A primeira é o humorista Paulo Gustavo, que ficou um bom tempo internado, e houve uma grande comoção no país com o falecimento dele. Ele não tinha tomado nenhuma vacina quando ele foi acometido de Covid, então houve toda aquela discussão da questão da vacina, da disponibilização da vacina, do atraso nessa disponibilização, e são coisas que vão acontecendo na vida, né? Ninguém esperava ter uma pandemia nos 2 últimos anos. Se há 10, 20 anos atrás alguém dissesse que a gente ia passar por isso, muita gente ia duvidar, inclusive eu. Mas a gente passou e ainda está passando, né? Ainda não terminou. E um outro fato foi o acidente de avião que acabou com a morte da cantora Marília Mendonça. Também houve uma grande comoção. Eu, pessoalmente, não conhecia a cantora, não é o gênero de música que eu costumo ouvir, mas respeito quem gosta. E também houve uma grande comoção. Era uma moça de apenas 23 anos, no auge da carreira, com um filhinho pequeno. Então, na época, eu fiquei imaginando, nossa, e a mãe, né, dessa moça? Perdeu uma filha com 26 anos, fica com o netinho para cuidar dele. É uma situação difícil.
Então, esses dois casos servem para a gente ilustrar um pouquinho, né, esse tema, o que a gente faz entre o nascer e o morrer, e a discussão que a gente vai fazer durante o estudo de hoje. O texto que nós temos para leitura hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Eclesiastes é um livro que está no Velho Testamento, logo após o livro de Provérbios. Nós vamos fazer a leitura dos 8 primeiros versículos do capítulo 3. Eu estou usando a tradução Almeida, Revista e Atualizada. Então, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E eu também quero acrescentar o início do versículo 11, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Muito bem, eu vou falar um pouquinho do contexto, né, desse texto e depois a gente entra na discussão de cada um desses versículos. O livro de Eclesiastes, né, a gente acabou de ler uma parte do capítulo 3, ele foi escrito por volta do século 3 antes de Cristo. No início do livro, o autor que está escrevendo se refere a si próprio como pregador. E pregador, em grego, significa eclesiastes. A palavra pregador em grego é eclesiastes. Por isso que o livro leva esse nome. Seria assim, o livro do pregador, porque o próprio autor que está escrevendo se refere a si próprio como pregador. A escrita desse livro é atribuída a Salomão. Aliás, eu sempre ouvi falar isso. Porque no versículo 1:1 diz assim, filho de Davi. E no versículo 1:12 diz, rei de Israel em Jerusalém. No entanto, alguns estudos têm mostrado que a escrita do livro foi posterior à época do Salomão. E se levanta a hipótese de que foi um sábio judeu na Palestina que escreveu o livro. Então, existe aí uma dúvida com relação à autoria do livro. Mas a tradição judaica considera que o autor do livro é Salomão. Então, existe uma dúvida, mas uma grande parte considera que é Salomão. O livro de Eclesiastes, ele traz uma pergunta muito parecida com o livro de Jó, que é assim: o bem e o mal são recompensados aqui mesmo na Terra? Só que no livro de Jó aparece a doença como um tema central para discutir isso. E no livro de Eclesiastes não aparece a doença. Aparece a questão de aproveitar a vida o máximo possível que a gente puder, né? Principalmente por meio das alegrias. Essa é uma ênfase que aparece no livro de Eclesiastes. E por falar em alegria, ou quando a gente fala de alegria, a gente lembra muito de criança, não é verdade? Porque
criança é um ser alegre, um ser feliz, que está sempre brincando. E tem uma frase que eu quero citar pensando nessa questão aí da alegria aí da criança. É uma frase do Augusto Cury, que diz assim: todos têm uma criança dentro de si, mas poucos a deixam viver. Então, vejam só, todos têm uma criança dentro de si, mas poucos a deixam viver. A gente poderia pensar assim, que aquelas pessoas que são mais alegres, divertidas, bem-humoradas, elas deixam essa criança que tem dentro de cada um de nós aflorar para o exterior. E aquelas pessoas mais mal-humoradas, de cara feia, que não abrem um sorriso, são essas pessoas que não deixam essa criança aflorar. E o livro de Eclesiastes fala assim: a gente deve aproveitar a vida da melhor maneira que a gente puder, principalmente por meio das alegrias, porque a gente tem muitas dificuldades, problemas que vão surgindo, mas a gente sempre tem alguma alegria junto com isso. Então, é muito difícil a gente ter um dia que só tenha tristeza e coisa ruim, sem nenhuma alegria, ou o inverso também, né? Só alegria, sem nenhum probleminha, nenhuma dificuldade. E o livro de Eclesiastes, a mensagem que ele traz tem 3 proposições, ou a gente poderia dizer 3 vertentes, ou 3 partes, 3 proposições. A primeira, ele diz assim: tudo é vaidade. Mas quando o livro diz tudo é vaidade, não é no sentido de ser fútil, de ser desnecessário. É no sentido de enfatizar a fugacidade e a brevidade da vida. Então, quando ele fala tudo vaidade, quer dizer assim: olha, nessa vida tudo passa muito rápido. Então, procure prestar atenção e aproveitar muito cada momento, porque vai passar assim rapidinho. E acho que todos nós que estamos aqui já tivemos algum momento, né, de presenciar assim: nossa, como meu filho cresceu rápido, ou como meu neto cresceu rápido, né? Alguma situação nesse sentido de que o tempo passa muito rápido. Às vezes a gente é testemunha, né, dessa situação de como passa rápido. E o livro dá essa ênfase. O segundo ponto é o que eu já falei um pouquinho, mas que ele enfatiza bastante e que também aparece no trecho que a gente leu, que o homem, ou todas as pessoas, né, de uma forma geral, podem e devem desfrutar da vida o máximo que for possível, porque a vida é um dom de Deus. Deus nos dá a vida de graça, então nós devemos desfrutar da vida. Existem algumas pessoas que pensam assim: eu não posso desfrutar da vida, porque tem tanta gente passando fome, passando necessidade, como que eu posso comer uma comida mais caro, um filé mignon, ou uma picanha, alguma coisa assim? O que a Bíblia está falando para a gente? Que a gente deve desfrutar o máximo possível. Qual que é o máximo possível para cada pessoa? É esse máximo que ela deve desfrutar. Se tem alguém que consegue comprar um Lamborghini, uma Ferrari, ela deve aproveitar e deve desfrutar isso. Se tem alguém que só consegue comprar uma bicicleta ou uma bicicleta elétrica, ela deve andar naquela bicicleta com muita alegria, porque foi Deus que oportunizou aquela compra. Em outras palavras, viver feliz com aquilo que a gente tem. Paulo fala isso, né, no Novo Testamento. E pensando nessa questão, né, que eu acabei de falar de desfrutar, no mesmo capítulo que a gente lê os versículos de 1 a 8, se nós lermos os versículos 12 e 13, ele enfatiza exatamente isso. Eu vou ler para vocês. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada,
e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O pastor colocou aqui no chat o trecho que eu mencionei, que está em Filipenses 4, de 11 a 13. Depois vocês também podem ler essa questão de desfrutar da vida e de viver alegre. E a terceira parte, vejam só, essa daqui é o pulo do gato. As pessoas sábias vivem em obediência a Deus, reconhecendo a sua soberania. A gente está vivendo uma época de muita crítica a alguns pastores que estiveram envolvidos com uma situação ilícita no MEC. E com isso, existe uma avalanche de críticas com todos os pastores e com todas as religiões evangélicas e com todos os cristãos. Enfim, vão se fazendo conjecturas e considerando todos, generalizando as questões. E nós não podemos generalizar. Existem pessoas boas e más que cometem erros e que pecam. Todos nós somos pecadores, inclusive. Mas existem bons cristãos, existem bons pastores. E o livro de Eclesiastes está dizendo que quem é sábio vive em obediência a Deus. Esse deve ser o nosso foco, porque Deus é soberano. Foi Deus que criou o céu, a terra e todas as coisas. Como foi Deus que nos criou, ele tem um manual do fabricante, né? Podemos dizer assim, que pode ser considerada a Bíblia. Então, se a Bíblia é o nosso manual do fabricante e ela fala para a gente reconhecer a soberania de Deus e viver em obediência a Ele, eu devo olhar para Deus e não para essas pessoas que estão errando nisso ou naquilo. Isso não quer dizer que eu não seja crítica ou que eu não veja. Eu estou vendo, sou contrária à corrupção, à fraude, a tudo isso. Mas o meu foco não são essas pessoas. O meu foco é Deus. É Ele que é soberano. É a Ele que eu sou obediente. Então, considerando esse contexto do livro, né, que, primeiro, tudo é vaidade, segundo, que eu devo desfrutar o máximo da vida que eu puder, e terceiro, que eu devo obedecer a Deus, a gente volta a olhar para os versículos da leitura de hoje, né? Nós lemos, então, capítulo 3, versículos de 1 a 8 de Eclesiastes. Quando a gente olha, né, que eu fui lendo, não sei se vocês têm a mesma percepção, mas parece o trecho de uma poesia, parece o trecho de um poema, porque diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu acho lindo, só esse primeiro versículo eu acho lindo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Aqui a gente já tem o tema do estudo de hoje. E a palavra tempo aparece 30 vezes no livro de Eclesiastes. Vejam como é importante essa questão do tempo para esse livro, né? Que ele está falando para a gente tratar com um olhar muito criterioso, para sermos sábios, para termos sabedoria no tratamento do tempo. Ele é tão importante que ele aparece 30 vezes no livro de Eclesiastes. E quando ele aparece, não é de uma forma abstrata, é considerando, assim, o tempo que é determinado, o tempo que é preciso, o tempo que a gente vive, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E quando ele vai
aparecendo, geralmente ele trabalha com verbos, né? A palavra tempo aparece entre dois verbos que são antônimos, mas não necessariamente a gente precisa trabalhar nessa questão de ser uma coisa contrária à outra, mas no sentido de ser complementar, de que a vida nunca é só uma coisa ou só outra coisa, mas que as situações antagônicas podem estar presentes no mesmo dia. E que a gente precisa ter maturidade para trabalhar com essas diferenças. Então, vamos voltar ao texto para ver o que ele fala. O primeiro é o tempo de nascer e de morrer. Todos nós nascemos e estamos aqui, então nós não morremos ainda. E daí nós precisamos refletir nesse estudo sobre o que nós estamos fazendo com esse tempo que está nas nossas mãos. Nós só estamos reclamando da vida ou nós estamos dando graças a Deus pela nossa vida? Vamos ver outras coisas. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. A gente pode, em diversas situações, plantar, e aqui o plantar é plantar mesmo. É plantar uma horta com algumas verduras, com alguns temperos, plantar algumas árvores frutíferas. Não sei se vocês já plantaram alguma árvore. A gente tem uma experiência aqui em casa de termos plantado algumas árvores, mas o solo aqui não é muito bom, não ajuda muito. A gente tem dificuldade. Agora a gente está aqui com um pé de cana que está indo super bem, que a gente não esperava. Vamos ver se sai uma cana aqui, nós vamos comer e chupar cana, e quem sabe tomar um caldo de cana também. Então, para a gente arrancar, a gente precisa plantar. Então, tem o tempo que a gente planta e tem o tempo que a gente arranca. No versículo 3, diz assim: tempo de matar e tempo de curar. Opa! Então, quer dizer que a gente pode matar alguma pessoa? Não, não é isso. Esse matar é matar uma erva daninha, é matar o joio no meio do trigo, é nesse sentido. Também não é no sentido de cancelamento, né, que a gente tem visto nas redes sociais, de cancelar tal pessoa porque eu não gosto dela. Não é isso. É no sentido de matar aquilo que esteja prejudicando. A gente pode até pensar assim, matar um sentimento que me faz mal. Vamos ver, se eu sou uma pessoa muito chata, muito exigente comigo mesma, e isso está me prejudicando, eu tenho que matar, entre aspas, essa exigência que existe em mim. Então, existem formas da gente pensar nesse matar. Tempo de curar é mais fácil da gente entender, né? Curar a nós mesmos e também curar a outras pessoas. Se eu vejo que uma pessoa não está muito bem, eu posso perguntar para ela: posso te ajudar? Está com algum problema que eu possa ouvir, que eu possa te ajudar de alguma forma? Isso não é ser invasivo, isso é se importar com a outra pessoa. Tempo de derribar e tempo de edificar. Muitas vezes, para construir um prédio, é preciso derrubar algumas outras casas pequenas, não sei, depende do lugar onde vai se construir, né? Existe a necessidade para edificar alguma outra coisa. Às vezes, para a gente edificar na própria vida da gente, vejam que tem muitas maneiras da gente interpretar isso. Para edificar na própria vida da gente sentimentos de amor, de paz, a gente precisa derrubar sentimentos de ódio, sentimentos de fracasso que estejam dominando e deixar que esses sentimentos de paz e de amor possam se edificar nas nossas vidas. Tempo de chorar e tempo de rir, né? Quem nunca passou por isso? Às vezes, no mesmo dia, a gente chora e a gente ri.
Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Como é bom saltar de alegria, né, gente? Fala a verdade. Eu me lembro que na minha vida inteira eu só pulei de alegria uma vez. Tem gente que pula de alegria quando o Brasil está jogando e fica campeão, ou o Palmeiras, ou qualquer outro time. Eu nunca fiz isso, não é do meu feitio, mas eu pulei de alegria uma vez, quando eu fiquei grávida da Esther. A gente já estava casados há 6 anos, 2 anos de tratamentos para engravidar, e depois que nós desistimos dos tratamentos, 2, 3 meses depois, eu engravidei da Esther. Aquele dia, quando eu vi o resultado positivo, eu me lembro, eu estava na sala de um apartamento que nós morávamos, eu saltei de alegria. Cada um deve ter o seu motivo para saltar de alegria. O meu foi esse. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Espalhar pedras é quando a gente vai fazer uma plantação. Sabe quando tem que limpar o terreno e passa com aquele instrumento assim que tem uns dentes, que me esqueci o nome agora? Aquilo lá é espalhar pedras, né? Porque para fazer uma plantação eu tenho que preparar o solo. E tempo de ajuntar pedras é quando eu vou construir uma casa, daí eu ajunto as pedras, é nesse sentido, a gente ajunta, né, os tijolos, por exemplo. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A gente sabe muito bem o que é isso, né? Porque a gente viveu aí esse tempo da pandemia, 2 anos sem abraçar ninguém. Agora, mesmo que a gente tenha que manter um afastamento, na quarta-feira eu voltei para o presencial na Unifesp, não estava todo mundo de máscara. Ah, mas foi uma abraçação danada lá, todo mundo abraçando todo mundo, porque fazia muito tempo que a gente não se via. Então foi um abraço gostoso, né? Tempo de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. Quem é que nunca teve uma carteira ou um celular roubado? É uma coisa muito chata, né? Ou eu tive carro que tinha toca CD, aquelas coisas assim, né? Toca rádio. Uma vez a gente estava numa igreja, Esther e Rafa ainda eram pequenos, nós saímos da igreja, vidro do carro quebrado, os 2 vidros assim da frente, e cadê o toca CD? Tinha ido embora junto com todos os CDs. Foi uma choradeira danada dos dois, né? Porque eles nunca tinham vivenciado aquilo. Então, o carro estava cheio de caco de vidro, e aquele sentimento de perda e de perder os CDs que eles gostavam de ouvir foi dolorido para eles. Pastora, obrigada, ela lembrou aqui o nome do instrumento, ancinho, né, de limpar a terra e as pedras, agora que eu vi. Mas voltando no caso do assalto e do roubo, né, eles ficaram chorando. Por quê? É uma perda que a gente sofre, né, com aquilo. É um susto, é um sentimento de invasão na privacidade da gente. Levar o meu toca-CD, levar o meu CD, tem um sentimento de perda financeira e tem um sentimento de perda emocional também, né? Porque eu gosto daquele CD, então aquilo é triste para mim. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Guardar é aquilo que a gente gosta, uma amizade gostosa. E deitar fora é deixar de lado aquilo que atrapalha a gente, que atrapalha o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Às vezes é uma amizade abusiva, às vezes é uma relação abusiva, e é muito difícil a gente deitar isso fora, ou seja, deixar isso de lado. Mas a palavra diz que é assim que a gente deve se comportar. Tempo de rasgar e tempo de coser. Na época que foi escrito o livro de Eclesiastes, quando as pessoas estavam de luto ou tinham tido uma perda muito grave, elas rasgavam as roupas. E então, depois fala tempo de coser, quer dizer, tem tempo para tudo. Tem o tempo de luto e tem o tempo de superar o luto. Nada dura para sempre. Tem tempo para tudo, tudo passa, tudo termina.
Depois, tempo de estar calado e tempo de falar. Hoje vocês estão me ouvindo e eu estou falando. Vocês estão calados e eu estou falando. Vocês estão ouvindo. Daqui a pouco eu lanço a pergunta para vocês novamente e vocês vão poder falar. Então, tem tempo para tudo. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Esse aborrecer é no sentido de não gostar. Então, se eu não gosto de jiló, eu vou aborrecer o jiló. É nesse sentido, né? Eu posso dizer, eu amo frango assado, mas eu aborreço o jiló. É nesse sentido. Tempo de guerra e tempo de paz, que é o que nós estamos vivendo também agora, né? Guerra lá com a Rússia, a Ucrânia, muito sofrimento, respingando algumas coisas aqui para a gente, no preço do combustível, falta de alguns alimentos, inflação subindo, uma série de coisas. E o versículo 11 para completar. Mas tudo Deus fez formosamente no seu tempo. Então, existe tempo para tudo. E o que a gente deve fazer, então? A gente deve aceitar com maturidade e com confiança em Deus os tempos que chegam para a gente. Tempo de voltar ao presencial, tempo de abraçar, tempo de enfrentar dificuldades. Hoje de manhã, eu vi a foto de uma pessoa que é próxima a mim, que está fazendo a segunda quimioterapia e está carequinha. E eu olhei aquela foto e pensei, nossa, que fase difícil essa. Mas a gente tem que enfrentar, né? Como que a gente enfrenta? Com maturidade, com confiança, com fé em Deus, porque é isso que está sendo recomendado. Para finalizar, eu tenho duas frases. Uma que está na nossa revista, que diz assim: viver bem é celebrar a vida. A gente está falando entre o que a gente faz entre a vida e a morte. A revista fala assim: a gente deve viver bem. O que é viver bem? Viver bem é celebrar a vida, é a primeira coisa. Então, ser grato, graças a Deus que eu estou viva, graças a Deus que eu sou assim, seja gorda, seja magra, morena, loira. É agradecer a Deus pela aparência que a gente tem, tanto externa, quanto pela forma como a gente é internamente. E também participar o amor de Deus para nós. Então, eu sei que Deus me ama, então eu tenho vontade de contar isso para outras pessoas, tenho vontade de compartilhar esse amor para outras pessoas, porque eu me sinto tão bem, tão feliz, que eu quero que outras pessoas também se sintam bem e também se sintam alegres. A Carla está lembrando aqui no chat que tem uma música em inglês que é inspirada nessa frase, né, nesse trecho de Eclesiastes. Depois a Carla pode compartilhar com a gente e a gente passa aí nos grupos. Podemos até colocar na descrição do vídeo, se alguém quiser ver. E a última é a seguinte: tem uma antiga bênção do Oriente Médio que diz: quando você nasceu, você chorou, e o mundo se regozijou. Talvez você viva a vida de forma que, quando morrer, o mundo chore e você se regozije. Deu para entender? Eu espero que seja assim para cada um de nós. E eu vou repetir, que isso é uma bênção. Quando você nasceu, você chorou. E o mundo se regozijou, porque você tinha chegado ao mundo. Mas para a gente nascer dói, né? Por isso que o bebê chora. Talvez você viva a vida de tal forma que quando você morrer, o mundo chore e você se regozije. O que significa esse se regozijar no final da vida, mesmo com a morte?
é porque a gente tem a vida eterna. Por isso que muita gente diz que quem tem Jesus no coração não morre, porque a gente tem a vida eterna. A gente morre a morte física, digamos assim. E daí eu volto na pergunta inicial. O que nós temos feito entre o nascer e o morrer? Nós temos vivido de tal forma que quando a gente chegar lá no final, o pessoal chore pela nossa ausência? Ou nós temos vivido de tal forma que nós ofendemos as pessoas, estamos sempre de mau humor, não damos um sorriso, aquela criança que existe dentro da gente, que o Augusto Cury falou, né? Deixar aquela criança que tem dentro da gente aflorar, ela não vive, então a gente está sempre de mau humor. Como é que a gente tem vivido? Alguém se arriscaria aí a falar alguma coisa de como vocês têm vivido? Alguém aqui tem deixado essa criança interna aflorar? Mari, Pode falar. bom dia, né? Bom dia. Mari, eu queria falar assim, primeiro duas coisas assim que eu achei interessante nessa lição. Eu fico lendo aqui também e volto. Enquanto você está falando, eu estava refletindo aqui, né? Primeiro, né? Antes de responder a sua pergunta, que aqui Eclesiastes, né? O sábio que escreveu, né? Conforme você disse aqui, não há uma certeza de quem foi, mas é um sábio que escreveu, né? Então, nós vemos assim que a gente ouve a voz de um sábio em depressão, né? Ele está um momento, né, que quando ele começa a refletir e colocar, há uma ponta ali de depressão no seu falar, né? Ele olha para trás, né? Porque aí se a gente vê antes, né, quando ele fala tudo é vaidade, bababá, então ele está num estado meio depressivo, né? E mesmo assim, nós podemos ver que é um homem velho, né? E aí me fez lembrar meu pai, sabe? Por quê? Porque meu pai ele foi a vida inteira. Meu pai foi, né? Foi pastor, né? É pastor, não é que o pastor é sempre, né? Mas é pastor, fui criada na igreja, ele levou, ele tinha culto em casa, doméstico, então ensinou tudo pra gente. Ele está num tempo da velhice dele, com 87 anos, suas mazelas, suas dores, as enfermidades que já vêm sobre o corpo, né? Que a gente vê o tempo todo ele nesse estado depressivo. E por mais que você fale assim, olha, papai, como foi bom, olha as nossas viagens, lembra disso, a gente tenta lembrar das coisas boas que nós já fizemos, porque ele foi um homem que viajou muito com a gente, né? Acho que é por isso que eu tenho esse espírito de gostar de viajar. Ele não consegue, ele olha e fala, tudo passou, né? Nada mais importa, agora me basta morrer. Essa é a frase dele. E eu estava lendo aqui Eclesiastes, parece que eu estava vendo meu pai, assim, né? Daquele estado, assim, daquele velho, né? Que é um velho, né? Que ele parece que perde o sentido da vida, né? Então, assim, uma coisa que, enquanto você estava falando, me veio à mente, né? Que é uma fala de alguém que já chegou num tempo em que o sentido perde, né? E tudo, por mais que tenha vivido coisas boas, né? Porque Salomão viveu muitas coisas boas, né? Nós vemos que naquele momento, para ele, aquilo lá não importava mais, né? Tudo era vaidade, nada daquilo importou mais para ele, né? Mas, assim, dentro da pergunta, né, que você fez, né, o que que nós temos feito entre o nascer e morrer, né? Algo para a gente não responder, né, mas é para refletir, né? Não dá para responder, é algo que a gente tem que passar a semana, escrever na porta da geladeira, né? Como eu costumo dizer, põe lá o bilhetinho, acordou de manhã na segunda, terça, todo dia a gente pensar o que que nós temos feito, né, nesse tempo que nós temos, né, que Deus tem nos dado, né, um tempo tão precioso, né? Então, é isso aí. Pastor, eu quero comentar do pai da senhora, que assim, tem um outro lado também. Não é que nada mais do que tem aqui agrade a ele, mas que ele está vislumbrando o que ele tem pela frente, que seria a vida eterna. Então ele pensa assim: tudo que está aqui eu já vivi. Agora eu quero viver esse novo que tem pela frente. E eu acho isso muito bonito, porque é uma convicção
daquilo que o espera, né, pela frente. Então, não é desmerecer o que passou, mas é assim, o que vem pela frente é muito maior e é muito melhor. A fala dele é sempre assim, nada mais importa, né? Quer dizer, esse nada mais importa é que tudo ficou para trás, não é mais importante, né? E é bem isso mesmo, né? As orações dele, quando eu estou lá perto dele, ele começa a orar, eu já vou para o cantinho chorar, né? Que ele fala, ai, Deus, me leva, vem me buscar. Eu não, papai, eu ainda não estou preparada. É como essa frase aqui da bênção, né? Que quando a pessoa se regozija no final, quem fica chora. Quem fica e a chora. gente sente essa partida, essa distância, né? Que vai se abrir por um tempo. Então, mas é interessante ver a paz que está no coração dele de chegar e dizer, né? Pronto, pode me levar, não tenho mais nada a fazer, né? Tipo assim, né? Eu ainda falo dos bisnetos, dos tataranetos, ele não tem mais nada a fazer, né? Dá para a gente perceber que ele viveu intensamente, como fala aqui na Bíblia, né? E que ele tem essa convicção, muito bonita a história. E como a pastora falou, essa questão de como a gente vive, realmente é para a gente refletir, porque a cada momento que chega uma notícia ruim e uma boa, por exemplo, parece que a ruim toma mais conta da gente do que a boa. E a gente tem que procurar ter controle para que seja o contrário, né? Eu quero que prevaleça aquilo que é bom, aquilo que é alegre, como a palavra aqui está falando. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Quando a gente fala sobre tempo, eu já citei várias vezes, mas eu gosto do texto que fala que devemos aproveitar o dia, né? Aproveitando ao máximo, ou as versões falam remindo o tempo, né? Na NVI fala assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Acho que é muito interessante quando a gente pensa numa aula, quando a gente fala de Eclesiastes 3, a gente pedir a Deus sabedoria para poder aproveitar da melhor maneira possível o tempo que nós temos diante de nós, né? Sem dúvida. Bom, encerrando aqui a minha parte, o meu desejo é que cada um de nós que está aqui agora e que vai assistir depois possa deixar a sua criança interna aflorar, sorrir, desfrutar da vida da melhor forma possível e fazer coisas boas na vida, sempre olhando para Deus, sempre obedecendo a Ele. É isso. Obrigada. Obrigado pela aula, Marilena. Vamos orar encerrando aqui e depois nós fazemos a nossa foto aqui também do final da aula. Vamos agradecer a Deus. Só um minutinho, pastor, só falar uma coisa. Não saiam para a gente fazer essa foto, tá? Tem gente aqui que está vindo pela primeira vez. Nós não podemos perder aqui o registro. Legal. Vamos orar, então a gente faz. Senhor, nós te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença constante em nossas vidas. Pedimos, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para, como acabamos de ouvir, aproveitarmos o tempo, vivermos, ó Pai, entendendo o tempo que nós estamos inseridos e como vivemos o propósito do Senhor para as nossas vidas. Senhor, nós te bendizemos por essa aula, pela tua palavra, pelo teu aprendizado, e pedimos, Deus, que o Senhor, ó Pai, com o teu Espírito Santo, continue ministrando essa palavra em nossos corações. Te louvamos, Deus, por cada pessoa presente aqui nesta aula, nesta manhã, Deus. Bendizemos também, ó Pai, por aqueles que acompanharão posteriormente nosso canal, e pedimos, Deus, que a tua bênção permaneça sobre cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar um stop aqui na gravação só.